Olá, meus irmãos, Paz do Senhor Jesus, teu irmão em Cristo, pastor Nilson Carvalho, aqui com todos vocês. Estou com a Bíblia aberta, meus amados, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amados, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela corta mais do que uma espada penetrante de dois gumes. Onde nós lemos aqui, Paulo vem dizer aos irmãos de Roma, e ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Andar segundo a carne é fazer a vontade da carne, é andar no pecado, na prática do pecado. E o salário do pecado, nós sabemos que é a morte. Então, para os que andam na carne, na prática do pecado, eles estão então sujeitos à morte. Mas aqui Paulo diz que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar em Espírito? Ou o que é andar no Espírito? É abandonar toda a prática do pecado e procurar viver uma vida de santidade com Deus. O que adulterava, não adultera mais. O que roubava, não rouba mais. O que mentia, não mente mais. O que fornicava, não fornica mais. Aqueles que mentia, como falei, não mentirá mais. Os que andam na luxúria, não andarão mais na luxúria. Aqueles que praticam a sensualidade ou usa costumes que incentivam a sensualidade, não usem mais para poder andar no Espírito. Porque os irmãos muito bem sabem que o Espírito e a carne lutam um contra o outro para que nenhum faça a vontade do outro. Mas nós cristãos nunca poderemos deixar a carne vencer o Espírito. Porque se a carne vencer o Espírito, voltaremos para a prática do pecado. E voltando nós para a prática do pecado, estamos sujeitos a qualquer momento, a qualquer hora, provar a morte, não aquela morte do corpo físico que quero dizer e que a palavra que quer dizer, mas a morte da alma, a morte do espírito. Quando o homem parte desta vida para uma outra vida, ele morreu no corpo físico, mas se ele, ao partir dessa vida para outra vida, o destino dele foi inferno, ele está na segunda morte. O que revela a palavra de Deus, que os que andam em Cristo Jesus não provarão a segunda morte, que a segunda morte é a condenação ao inferno. Então, por isso o cristão não deve andar na prática da carne, mas sim no Espírito, fazendo a boa e vontade e agradável vontade de Deus, fugindo de tudo aquilo que é pecado, porque o que diz Apocalipse 22, aquele que é santo, se santifique mais ainda. O que é justo, se justifica, faça justiça mais ainda. O que é sujo, suje ainda mais. Então, se o cristão não pode viver na prática da carne, fazendo a vontade da carne, a prática do pecado, então ele deve estar se limpando. E se ele é limpo, ele vai limpar-se mais ainda. Agora, se ele continuar na prática do pecado, do erro, dos prazeres da sua carne, ele estará sujando a sua alma para com Deus. E aí o apóstolo vem dizendo que o que é sujo, suja-se mais ainda. Então, não há condenação para os que não praticam o pecado, para os que não praticam a vontade da carne,
para os que deixaram os seus próprios desejos e vontades, para poderem fazer a vontade daquele que os chamou para a santificação, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fazendo assim, estaremos prontos para a qualquer momento ou a qualquer hora subir com Cristo para a eternidade, quando Ele se manifestar nos ares, porque Ele disse que viria para levar o seu povo. E os sinais da sua vinda, tudo está nos mostrando que já é hora. Então você que ainda está na prática do pecado, fazendo a vontade da carne, Cristo te chama hoje para você passar a fazer a vontade do Espírito, porque é o Espírito de Deus que nos levará ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. E para que Ele nos leve ao encontro de nosso Senhor nos ares, precisamos viver em Espírito, andar em Espírito, viver a vida em Espírito, pensando em Espírito, para que possamos assim estar 100% em Espírito, fazendo a vontade do Senhor e esperando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus, que muito breve virá para nos arrebatar. Amém? Que Deus abençoe, que esta palavra venha servir de fortificação, alimento espiritual para a sua alma. Paz do Senhor, Nilce Carvalho, despedindo de todos vocês.